Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Programa Canal do Trabalhador está no ar. Hoje, greve dos professores e dos técnicos administrativos da UNB e mais 59 das 62 universidades federais. Regulamentação da profissão de comerciário, uma das profissões mais antigas da história da humanidade e que até hoje ainda não foi regulamentada. Defensores públicos em pânico. Uma defensora pública do DF foi ameaçada de morte e o governador Agnello finalmente resolve criar a Defensoria Pública do DF nos moldes da Constituição da República. E no Sai do Vermelho, o que fazer com o seu cartão de crédito? Programa Canal Trabalhador hoje com vários assuntos muito interessantes. Permaneça com a gente que vale a pena. www.canaltrabalhador.tv.br. O teu local para tirar dúvidas, fazer sugestões, enviar a sua sugestão de pauta, inclusive, para o nosso programa. O artigo 134 da Constituição Federal prevê que todo cidadão hipossuficiente tem direito à assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, deverá o Distrito Federal, os estados, os territórios e a própria União criar defensoria pública em cada unidade da federação. Aqui no Distrito Federal, até bem pouco tempo, nós tínhamos apenas o Núcleo de Assistência Judiciária, que apesar de fazer as vezes da Defensoria Pública, não está conformado com a Constituição Federal. Somente agora que foi mudada a Constituição e está sendo criada, então, a Defensoria Pública do Distrito Federal nos moldes preconizados pela nossa Carta Magna. Para falar sobre isso, conosco no estúdio, Dr. Alberto Carvalho Amaral, ele que é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Dr. Alberto, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Rui, obrigado pelo convite. Conta pra gente como é que é essa história, por que até agora o Distrito Federal não tinha criado ainda a sua Defensoria Pública? Bom, a gente tem aqui no Distrito Federal um lapso da União muito grande. Em 1988, a Constituição Federal cria a Defensoria Pública, que é um marco jurídico bastante interessante de um serviço que é prestado àquelas pessoas que não têm condição de contratar advogado. Porém, de 88 até hoje, a União nunca se deu ao trabalho... Se omitiu nesse dever constitucional de criar a Defensoria. Isso seria um projeto de lei, iniciativa de que poder? Da própria União, Poder Federal. Do Poder Executivo. Poder Executivo Federal. Então, a Presidência da República não mandou uma mensagem, um projeto de lei para o Congresso para criar a nossa Defensoria. Isso. Desde 88 não houve essa importância. O Distrito Federal ele não ficou parado, ele não ficou inerte. Em 87, antes mesmo da Constituição, foi criado aqui no Distrito Federal o Centro de Assistência Judiciária. No Centro de Assistência Judiciária, são selecionados advogados por concurso público e eles prestam serviço como se fosse Defensoria Pública. Hoje, o que nós temos aqui no Distrito Federal é o CEAJU, que é esse nosso Centro de Assistência Judiciária, que trabalha como se fosse a Defensoria Pública. Nós temos os procuradores de assistência judiciária que trabalham como se fossem os próprios defensores e eles prestam esse serviço. Mas hoje eles serviço. estão vinculados ao Poder Executivo. Isso, nós temos vínculo com o Poder Executivo. Coisa que a partir da criação da Defensoria vai ser modificado, né? Isso, as defensorias públicas elas gozam de autonomia. Se bem que agora, nesse ano 2012, nós já tivemos vários avanços. Tudo isso foi como uma previsão dessa mudança da Constituição, que conseguimos agora em abril. Então houve uma emenda constitucional delegando para o DF para que ele próprio crie. Isso, foi uma emenda constitucional de autoria do senador Jean Argello, que o principal fundamento era qual? Aqui no DF nós já temos o CEAJU, com 209 defensores. Nós precisamos transformar a Constituição no que ela é de fato. Não dá mais para aceitar que a União vai criar a Defensoria do DF quando ela já está criada no CEAJU. Então ele transformou o que é de direito a partir do fato. Né? Adequou à realidade pré-existente, né? Certinho. Não havendo ainda a Defensoria Pública, vocês não tinham até então um quadro de carreira? Como é que funcionava isso funcionalmente para os defensores? Isso. Hoje nós não temos, deixa eu até reformular, o CEAJU ele não possui quadro próprio de carreira.
Todos os seus servidores são servidores cedidos do Distrito Federal, né? Ano passado nós conseguimos criar uma carreira auxiliar, embora ainda não tenha sido realizado o concurso. Com a criação da Defensoria, nós iremos ter um pouco mais de autonomia. Nessa questão, vai ficar um pouco mais fácil para fazer concurso público, desde que tenha a previsão orçamentária, e para disciplinar, nomeação, exoneração de cargos. Perfeito. Me diga uma coisa, doutor Alberto. Os trabalhadores, os hipossuficientes que precisam de assistência judiciária, qual é o critério para estabelecer se o cidadão trabalhador é ou não hipossuficiente? Esse critério vai variar a depender do Estado ou do ente federado. Na União, eles estipularam como patamar 5 salários mínimos. Renda familiar ou... Renda familiar. Renda familiar. Tem alguns estados que levam em consideração a renda individual, 3 salários mínimos. Aqui no Distrito Federal, nós não temos um patamar estipulado fixo. Nós analisamos o caso concreto. Se aquela pessoa não possui condição de contratar advogados, a Defensoria vai auxiliar ele. Então, nós incluímos aí os grupos, que nós dizemos, grupos hipossuficientes. Não quer dizer necessariamente que a pessoa não esteja em condição de contratar advogado, mas ele está numa situação de vulnerabilidade. Consumidores, idosos, mulheres em violência doméstica. E nós prestamos esse atendimento a essas pessoas. Nós fomos até o posto de atendimento da 114 Sul para entrevistar alguns defensores e alguns usuários civis também. Vamos conferir na reportagem do Rodrigo. O artigo 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgado em 1988, dispõe que a Defensoria Pública é o órgão do Estado destinado à prestação de assistência jurídica integral e gratuita à população desprovida de recursos para pagar honorários de advogado e os custos de uma defesa em processo judicial ou extrajudicial. Nos fóruns das cidades satélites há sempre uma sede da Defensoria, onde ela pode encontrar o serviço especializado para o que ela precisa. Aqui, especificamente no nosso núcleo, nós temos algumas questões próprias de consumo, de fazenda, que não existem nesses locais. Para essas questões, ela precisa procurar especificamente esse polo da 114 Sul. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Doutor Alberto, esse posto da 114 funciona dentro da estação do metrô? Isso. Isso é estratégico? Certamente. Só para dar um dado histórico, todo ano nós fazemos, no dia 19 de maio, o Dia do Defensor Público. É um dia em comemoração a um santo Santo Ivo, que ele tinha essa vocação de prestar advocacia para os pobres. Padroeiro dos advogados também. Padroeiro dos advogados também, e o nosso pai, a gente diz assim, né? E nesse dia nós prestamos um atendimento para toda a população lá na rodoviária. Esse núcleo de atendimento lá no metrô tem essa ideia, porque o metrô é um ponto estratégico, pessoas de todo o local do Distrito Federal podem se locomover. O acesso é muito fácil. O acesso é fácil. E a gente tenta trazer para essas pessoas que nunca foram na justiça essa ideia. Ir na justiça não é difícil, ir atrás de seus direitos não é complicado. O que é complicado é você não exercer seus direitos, porque o Estado não propicia. A Defensoria Pública, ela rompe com essas barreiras. Nós vamos atrás das pessoas. Nós não queremos que as pessoas tenham dificuldades. Proatividade, né? Com certeza. Me diga uma coisa, o cidadão que mora em Sobradinho, Planaltina, Samambaia, qualquer satélite, ele tem um núcleo da Defensoria lá no fórum local da sua cidade. Mas qualquer um pode vir também à estação 114 do metrô, né? Isso. Na estação 114, nós realizamos a confecção de petições iniciais. Para quê? A pessoa tem alguma dificuldade em ir até o fórum da cidade dela, da cidade satélite dela, então ela pode ir no metrô, leva todos os documentos e lá nós vamos elaborar a petição, iremos mandar a petição até o fórum em que, de acordo com as regras processuais, a ação deve ocorrer. Isso é para facilitar. Posteriormente, a pessoa vai até o fórum, perto da sua residência, e lá vai ter um contato direto, tanto com o defensor quanto com o próprio processo. Assim a gente consegue diminuir essas dificuldades de trânsito. Como é que o cidadão starta o serviço? Ele tem como agendar um horário, ele vai direto e é atendido de acordo com a ordem de chegada? Vai depender da localidade. Existem localidades em que a demanda é muito grande. Então, para a gente não deixar a pessoa esperando, a gente marca uma data. Agendamento. Por exemplo, Ceilândia e Samambaia, que são núcleos muito grandes, nós agendamos. Mas tentamos agendar para, no máximo, um mês. Isso daí é o máximo. Questões urgentes fazemos na hora. Núcleos que não têm uma demanda tão grande, aí nós conseguimos prestar atendimento no mesmo horário. E na 114 Sul, ele vai direto ou agenda também? Isso, na 114 Sul o atendimento é feito de forma direta. Direto. Uma coisa que nos assustou, não sabíamos disso, dificuldades e inseguranças, né, de uma defensora pública que chegou a ser ameaçada de morte. Como é que foi esse fato? Certo.
Nós temos uma situação peculiar em alguns núcleos, em algumas cidades em Brasília. Existem alguns núcleos que eles atuam fora do tribunal, fora do fórum. Quando é dentro do fórum, o tribunal tem toda a segurança própria, né? Tem o batalhão policial. Esses núcleos que estão fora, nós não tínhamos batalhão policial, nós tínhamos apenas segurança contratada. E o que aconteceu, não foi a primeira vez que aconteceu, foi do meu conhecimento, já aconteceram algumas vezes, pessoas insatisfeitas ou pessoas nervosas com a situação peculiar que foram até a defensoria e acabaram ameaçando. Recentemente, uma colega nossa foi ameaçada por um rapaz que estava com uma questão de Lei Maria da Penha, já tinha ameaçado a mulher, e a defensora, tentando auxiliar ele e ela para chegar no meio termo, ele se exaltou e saiu brandindo que ia matar ela. Algum tempo atrás, um outro colega nosso foi ameaçado por um dos nossos assistidos, que ao perder a ação, ele não se conformou, foi lá reclamar, e no atendimento que a gente presta atendimento pessoalmente. O defensor público gosta de atender as partes. Ele pegou uma peixeira e colocou em cima da mesa. E a pessoa ficou dando atendimento sob essa tensão. Não falou nada, só colocou a peixeira. Só colocou a peixeira. Falou por si só a peixeira. Isso. Agora, nós sentimos que o governo tem se inclinado a nos auxiliar. Porque é uma situação muito complicada. Ninguém vai para a justiça quando está bem. Quem vai para a justiça tem problema. Tem problemas. Tem problemas. Está estressado, está angustiado. É a família que está desestruturada, é o filho que se envolveu com drogas ou se envolveu com crimes. Doutor Alberto, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho que os senhores exercem. É um trabalho essencial, um trabalho fundamental, principalmente para o cidadão, para o trabalhador menos favorecido. Nosso programa fica à disposição da Defensoria. Sempre que tiver alguma coisa, uma pauta interessante, use o nosso programa como tribuna. Certamente, agradeço muito a oportunidade e sempre que possível a gente vai trazer aqui mais esclarecimentos para os cidadãos, especialmente para os trabalhadores, que eles têm que ter essa proteção jurídica. Exerça os seus direitos. Se não tiver dinheiro, não tem problema, procure a Defensoria Pública. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Permaneça com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. As universidades federais, praticamente 95% delas, estão em greve desde o dia 17 de maio. O MEC oferece apenas 4% de reajuste. Conosco para falar sobre o assunto, a professora Thérèse Hoffmann, primeira vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília. Professora Thérèse, bom dia, bem-vinda. Obrigada. Eu acertei a pronúncia? Acertou. Thérèse Hoffmann, francês e alemão. Só sangue azul. Mas eu sou mineira mesmo. Mas é mineira. Me diga uma coisa, como é que anda o movimento da greve? A greve, entrou no seu 50º dia, Indo para 2 meses já. Já, e sem muita perspectiva, infelizmente, por parte do governo, O governo não tem acenado até o momento, com uma proposta, O que os professores estão pedindo? Qual é a pauta de reivindicações? A gente está brigando muito nesse momento pelas condições de trabalho e a questão da carreira, porque hoje nas universidades a gente tem uma carreira que é o auxiliar, que seria aquele professor que já nem existe mais, que é o professor que entra só com graduação, Então, o auxiliar, o assistente e o adjunto. Cada um com 4 níveis. O adjunto é o que tem doutorado. Então, os concursos hoje, praticamente todos só abrem vagas para nível de adjunto. E aí você tem uma outra carreira que é de titular. Aquele professor tem que fazer, que já é professor da universidade, muitas vezes faz uma prova e, em muitos casos, ele perde todos
os ganhos que ele teve durante essa carreira e começa uma nova carreira. Então você tem algumas distorções aí. Quer dizer, ele chega a perder economicamente salário? Algumas vezes, sim, dependendo em que ponto que ele está, até benefícios de previdência, né? Que coisa absurda. Então a gente quer uma atualização da nossa carreira, né, e equiparar os salários a outros órgãos, como por exemplo da ciência e tecnologia, né? A nossa equipe foi até a Universidade de Brasília e tomou alguns depoimentos para ver como anda a situação com professores, funcionários e alunos também. Vamos conferir as informações do Rodrigo Canal. É contigo, Rodrigo. Professores da Universidade de Brasília, UNB, estão em greve desde o dia 21 de maio e por tempo indeterminado. A principal reivindicação da categoria é a reestruturação do plano de carreira, que, segundo professores, é discutida desde o ano passado com o governo federal. Na época, ficou acordado que o Ministério do Planejamento apresentaria alguma proposta em março à categoria, mas isto não aconteceu. Cansados de esperar, em maio foi deflagrada a greve. Greve é sempre uma coisa difícil, né? A gente sofre bastante, perde as férias, atrasa o nosso calendário. Mas a reivindicação dos professores é bastante justa, né? Eles estão buscando aí uma reestruturação do plano de carreira. A gente sabe que professor é muito pouco valorizado no país, né? E é uma greve que está ganhando contornos políticos também, em prol de uma universidade que seja gratuita, de qualidade, mais democrática, e que vem sofrendo alguns ataques aí pela reforma universitária do Reúne, né? O principal prejuízo é ter uma educação sem qualidade, é ter um professor que ganha mal e não está estimulado a nos dar aula, é não ter a própria assistência estudantil, é o estudante que passa na universidade e não pode ficar porque tem que sair para trabalhar. Então eu acho que o prejuízo é muito maior se a gente não luta, se a gente não faz greve, se a gente não apoia o processo de mobilização dos professores. Professora Terrestre, nós temos observado, principalmente aqui no Distrito Federal, o maior motivo das greves, inclusive sindicatos que historicamente são sindicatos aliados ao Partido da Situação, aliados ao próprio governador, foram apoiadores do governador, mas temos observado que o que mais falta é o diálogo. Vocês têm observado isso também em nível federal ou não? Nesse presente momento, sim. Né? Me parece que ao longo dos 2 meses houve uma única reunião. Não, nós tivemos, na verdade, mais reuniões, mas a última reunião, o governo, depois dela, protelou todas as outras, né? Já teve desmarcadas, né, outras 2, e agora o que se diz é que ele vai deixar para o final de julho. A gente tem o problema da data base, né? Porque para qualquer negociação ser implementada ano que vem, tem que ser aprovada no Congresso. Exatamente. Até o final de agosto. Então, essa é a nossa ansiedade. E estaremos em campanhas eleitorais para as prefeituras, Congresso meio que esvaziado, né? Pois é. E para ninguém interessa a greve, não interessa a nós professores esse tempo prolongado. Uma coisa que me questiona, professora, sobretudo nas universidades, né? Aqui em Brasília, o UNB, eu acho que quase todo ano, ou raramente, há um ano que não haja uma greve, né? Não falta um pouco de competência, de previsão, numa negociação plurianual, sentar na mesa e fazer um planejamento e fazer um acordo coletivo para uma década, por exemplo, né? Em que não haja perdas, em que haja reposições, evitaríamos esse desgaste que, ao meu ver, acaba ficando mais caro para todo mundo no final, né? Certamente, falta alguma previsão, uma estratégia, porque realmente o desgaste é muito grande. Porque se você verificar, na verdade, a gente não faz greve, a gente adia o calendário. Porque ao encerrar tem que haver as reposições depois. Tranquilamente. Mas é um desgaste para professores, para alunos, para famílias. Viagens são adiadas, viagens são canceladas. Não há uma programação de vida, né? Há uma desmotivação do próprio aluno, talvez, há uma quebra de ritmo que vai influenciar no rendimento. Acontece. Sim, não, o desgaste é muito grande. Por isso que a gente insiste em que o governo negocie, né? Que o governo chame o Andes, chame o prof, sente à mesa e retome as negociações. Professor, obrigado pela entrevista. Obrigada. Sucesso na greve, tomara que o governo deixe de fazer ouvidos de mercador, sente para negociar e os senhores cheguem a um denominador favorável num período muito breve, né? É o que desejamos, estamos trabalhando para isso. E o Canal Trabalhador fica à disposição para virem trazer as novidades e trazer também outras reivindicações.
Muito obrigada, Raul. Pequeno intervalo e voltamos em seguida. Permaneça conosco. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador Responde. Você que tem uma pergunta, uma dúvida, um drama pessoal, mande um e-mail para a produção. produção@canaldotrabalhador.tv.br e nós esclareceremos aqui as suas dúvidas. Conosco hoje a doutora Renata Pinheiro, ela que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB-DF. Doutora Renata, bom dia. Bom dia. Temos 2 perguntas muito interessantes hoje aqui. Sim. O primeiro tem as iniciais dele aqui, mas eu acho que ele não quis se identificar. Claro. Como ele diz a empresa em que ele trabalhou, eu nem vou dar as iniciais, porque ele pode ser identificado pelas iniciais, né? Claro. Mas ele diz o seguinte: sou funcionário da Codeplan, minha formação é de economista, todavia fui contratado como assistente administrativo. Mas durante os 26 anos que trabalho na Codeplan, sempre assinei os processos administrativos como economista, inclusive com responsabilidade técnica. Nunca fui contemplado em nenhum plano de cargos e salários. Posso entrar com uma ação pedindo ressarcimento por desvio de função? Tenho medo de ser demitido. A empresa pode me demitir se eu entrar com ação trabalhista? E nesse caso dele ser demitido por entrar com ação trabalhista, cabe um mandado de segurança alegando retaliação, perseguição por parte da empresa? Parabéns pelo programa, muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência. Então, doutor Raul, nós 26 anos com desvio de função. 26 anos de desvio de função na Codeplan. A Codeplan é uma empresa pública e, como tal, ela tem personalidade de direito privado. Perfeito. Ela tem o direito potestativo de rescindir os contratos. Então, a primeira coisa que há que se dizer é que essa pessoa realmente não está com o seu emprego assegurado pela estabilidade que a Constituição garante ao funcionário público. Mas se ele entrar com uma ação e for demitido logo em seguida, não pode caracterizar que foi? Sim, mas aí, vamos retornar. Uhum. Eu estou presumindo que ele seja concursado porque a Codeplan exige concurso, exato, embora o contrato dele de 26 anos seja anterior até à Constituição. Então, haveria até a possibilidade dele não ser concursado, mas no caso, como hoje se exige concurso, vamos presumir que ele seja concursado. Ele concursado para uma função, ele tem razão. O que ele poderia pedir numa ação seria realmente a diferença por desvio de função, não o reenquadramento. Perfeito. Ele teria, sim, direito às diferenças por desvio de função durante todo o tempo em que esse desvio perdurou. E aí vem o medo dele de ser demitido. É justificável, eu também teria medo de ser demitido. Isso realmente acontece, embora seja um procedimento em tudo reprovável, é o que ocorre. O empregado que ajuiza uma ação contra a empresa, ele, em muitos casos, é demitido, tanto que não é comum. Normalmente, quem ajuiza a ação no curso de contrato de trabalho é quem é detentor de algum tipo de estabilidade. Perfeito. Então, no caso, como ele não tem essa estabilidade, pode acontecer sim dele ser demitido e muitas vezes a empresa até espera um tempo para não caracterizar essa retaliação imediata. Então, se ficar caracterizado, aí é uma questão de prova, se ficar caracterizado que houve uma retaliação, que a demissão foi em razão do ajuizamento de ação judicial, efetivamente a Justiça vai procurar coibir o procedimento e ele vai ter direito, se não à reintegração, porque ele não é estável, mas a uma indenização por danos morais, em virtude da dispensa de qualquer sorte, o direito ele tem. O direito ele tem. A diferença salarial. A diferença por desvio de função também é matéria de prova, mas ele tem o direito. Ele diz aqui que ele assinou o processo administrativo, inclusive com anotação de responsabilidade técnica de economista. Como economista, então, sim. a prova deve ter em abundância. Né? Se ele tiver a prova, talvez seja o caso, até como ele já tem 26 anos, talvez ele esteja até próximo da aposentadoria.
Então, pode ser que valha a pena para ele aguardar a aposentadoria, embora tenha a prescrição aí que já Exatamente. Ele vai poder pleitear somente os últimos 60 meses, né? Os últimos 5 anos, 5 anos. Perfeito. Então, meu amigo, está esclarecido. Se não esclareceu totalmente a dúvida, restabeleça o e-mail, que a gente até pela internet pode responder, complementar, mas eu acho que está satisfatória a explicação aqui da doutora Renata. A Patrícia Mendonça de Alcântara, moradora do Sudoeste, nos traz a seguinte situação. Diz ela: meu marido é dentista militar do Exército. Foi contaminado pelo vírus HIV, provavelmente em serviço no Hospital Geral do Exército, aqui em Brasília. Ele é oficial temporário. O Exército quer demiti-lo sem quaisquer direitos. Pergunto, ele tem direito à aposentadoria ou reforma por ser portador do vírus HIV? Ele está deprimido e já tentou até mesmo o suicídio. Cabe também uma ação de danos morais contra o Exército, contra a União Auxiliar no caso, né? A Patrícia. Essa questão da Patrícia é uma questão muito específica. O militar, ele não é nem estatutário regido pelo RJU, nem seletista. Ele se rege por um estatuto específico dos militares, é a Lei 6.880 de 1980. E é por essa lei que a gente precisa se pautar para dar uma solução para o problema dela. A questão dela tem algumas variáveis que ela não esclareceu e que seriam importantes para complementar uma resposta mais precisa. Ela diz que o marido é dentista do Exército. Ela não diz há quanto tempo ele é, porque o temporário ele pode ficar 8 e hoje em dia se admite até 9 anos dentro da força. Só que o contrato temporário dos militares, ele é de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, por mais 12, por mais 12, até completar esse limite, de acordo com a vontade das partes. Em tese, o Exército, no caso, a cada 12 meses, a cada conclusão desse contrato temporário autorizado por lei, teria o direito potestativo de rescindir o contrato. Se não interessa mais, ele pode sim rescindir. Perfeito. Só que no caso dele, existe uma doença. Pelo que ela disse, se a doença tiver realmente sido adquirida em virtude da profissão exercida e no âmbito do hospital do Exército, seria uma doença profissional. Então, o que daria direito a uma reforma? Daria, de qualquer forma, independentemente da doença ser profissional ou não, ele teria sim direito, pelo menos, a postular. Eu acredito que a questão comporte uma discussão, inclusive pela via administrativa, que eu não sei se ele já tentou. A primeira via a ser tentada é a via administrativa. O Exército tem os canais próprios de assessoria jurídica e ele pode entrar com um pedido de reforma, inclusive. Agora, existe decisão judicial concedendo a reforma, com base no artigo 108 da Lei do Estatuto dos Militares, exatamente porque diz que o oficial temporário não se distingue do oficial de carreira em termos de direito à reforma no caso de uma doença profissional ou não. Mas a doença profissional, ela gera uma discussão sobre a estabilidade. E é importante dizer que a Justiça do Trabalho, ela entende que a função social do empregador ela para ser observada, que o direito potestativo a rescindir o contrato não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que no caso seria violado se essa pessoa que está doente, necessitando de um tratamento com uma enfermidade cuja gravidade todos conhecem, fosse de uma hora para outra desprovido de sua manutenção, do seu emprego. Perfeito. Doutora Renata, obrigado pelo seu esclarecimento. E eu fico tranquilo, eu não a conhecia pessoalmente, mas estou tranquilo que as mulheres advogadas estão muito bem representadas na OAB. Obrigada. Leve nosso abraço, doutor Caputo, doutor Lincoln, doutor Emes, e obrigado à OAB também por mais uma vez, gentilmente, ceder membros dos seus quadros, seus conselheiros, para vir aqui tirar as dúvidas dos nossos trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Metal fino,
Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. www.canaldotrabalhador.tv.br. Você que perdeu os últimos programas, acesse o nosso site e veja qualquer programa passado, entra lá, clica, escolhe a data e assiste o programa na íntegra, todos depositados na internet à sua disposição. O assunto agora é comerciário, uma das profissões mais antigas da história da humanidade e que, paradoxalmente, até hoje, no Brasil, não foi ainda regulamentada. O senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto de lei 115/2007, que foi aprovado no Senado através do substitutivo do senador Ricardo Ferraço, lá do Espírito Santo. Hoje o projeto se encontra na Câmara dos Deputados. Para falar sobre esse assunto, Geralda Godinho, secretária-geral do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Raul. É com grande satisfação que nós estamos aqui no seu programa, principalmente voltado para os trabalhadores. Me diga uma coisa, os trabalhadores do comércio, então, até hoje não há nenhuma regulamentação da profissão. Então, infelizmente, né, é uma categoria uma das mais antigas do Brasil, começando pelo caixeiro viajante, né, e até hoje não foi regulamentado. E nós estamos nessa luta há mais de 5 anos, né, com o projeto de lei para poder regulamentar essa profissão antiga e expressiva, né? Expressiva. Só em Brasília são mais de 100 mil trabalhadores, né? Isso, em Brasília são em torno de mais de 200 mil. Mais de 200 mil. Isso. Agora, no Brasil, né, são mais de 20 milhões, entre comércio e serviço. Diz uma coisa, no projeto original do senador Paim, estabelecia-se uma jornada diária de 7 horas, é isso? 6 horas. 6 horas contínuas, né? Isso. Mas não passou o substitutivo que estabelece 8 horas. 8 horas, 44 semanais. Quer dizer, a jornada normal da Constituição, né? Isso. Agora, a nossa categoria, né, assim, a maioria das ações trabalhistas, é bom dizer que 90% dessas ações é advinda de horas extras. Horas extras. Então, desde quando, isso agravou mais, desde 98, quando veio a medida provisória, liberando o comércio domingos, principalmente, e alguns feriados. Então, isso acarretou muito acúmulo de horas extras. Pessoal de shopping centers, principalmente, né? É sábado, domingo, é feriado, né? Isso, principalmente nos shoppings. E a gente questiona muito isso, porque hoje o comércio funciona aos domingos e a maioria não gerou esse emprego que os empresários alegavam tanto, né? E na época convenceu o Fernando Henrique, presidente então, que só ouviu inclusive um lado da moeda. Na verdade, ao invés de gerar empregos novos, acabou acumulando mais as horas extraordinárias, né? Isso, é bom dizer também, viu, Raul, que a fila do INSS, da Previdência Social, cresceu muito. Do estresse. Do estresse, por conta porque a maioria dos trabalhadores tem que ficar em pé por muitas horas, tem que subir e descer a escada. Então, a questão da circulação sanguínea, a rótula do joelho, são dados assim alarmantes, né? Nós, inclusive, temos uma deputada que estava levantando todos esses dados junto à Previdência, porque estava assim alarmante, né, o índice de... As doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Com o trabalho, né? E com a questão do domingo agravou ainda mais, né? Piso salarial. Vocês pleitando também um piso salarial mínimo para a categoria? Isso, nós estamos... O projeto do Paulo Paim, por isso que nós defendemos muito esse projeto, ele previa 3 salários mínimos, que era o mínimo, né, um piso nacional. Porque, pasmem, né? Tem alguns estados do Brasil... E aí você pega, né, alguns municípios do Nordeste, ou mesmo do Goiás, que muitas vezes, quando chega o reajuste do salário mínimo, ultrapassa vários pisos desses estados, né, desses municípios. Então, tem que fazer um complemento para chegar ao salário mínimo. Então, o piso nacional, ele iria, né, ajudar isso a normatizar. Aqui no DF, pela convenção coletiva, qual é o piso mínimo aqui hoje? Então, hoje está 800, né? A base do sindicato hoje, quantos trabalhadores filiados?
Então, hoje nós temos em torno de 60 mil filiados. Filiados. Só que é o seguinte, a nossa categoria é um grande problema não só no DF, no Brasil inteiro. A rotatividade é astronômica, né? Hoje nós temos assim uma média de demissões que passam pelo sindicato, nós temos uma estatística mensal, em torno de 3 mil trabalhadores. O que o sindicato oferece hoje para a categoria? Nós temos um clube, que é um dos poucos clubes, né, de sindicatos, e comprado o terreno, construído com o dinheiro do trabalhador, onde nós temos 3 piscinas, sauna, um salão de festa muito bom, né, uma área verde ótima, churrasqueiras, enfim. O sindicato tem, né, assistência odontológica, funciona na sede e nas subsedes. Nós temos advogados da área trabalhista, criminal e vara de família. Temos também a parte médica, né, que é ginecologia, pediatria, clínico médico, pneumologista, e tem também relacionado à medicina do trabalho, né? Fortaleça o seu sindicato. Obrigado, Geralda, pela entrevista. Boa sorte. Tomara que os deputados acelerem lá esse processo e votem ainda esse ano o projeto. E a presidente o sancione também, né? Com certeza, né? Se Deus quiser, a presidente, juntamente com os parlamentares, vão reconhecer essa profissão tão importante, né, na construção desse nosso Brasil, desenvolvimento aí econômico fantástico, e aí tem que dividir um pouquinho esse pão, né? Nós agradecemos em nome dos trabalhadores do comércio, agradece a você, ao seu programa, e dizer que o nosso sindicato está de portas abertas, e é isso. Você, trabalhador, feliz ao seu sindicato, né? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Fica com a gente aí. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. O Canal do Trabalhador está de volta, recebendo hoje o Sindifaz, Sindicato dos Servidores da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. E aqui conosco o Elvésio Santana, presidente, e a Eunice Teixeira, diretora de comunicação. Bom dia, Elvésio. Bom dia, Eunice. Bom dia, Rodrigo. Então, fala um pouquinho pra gente qual é, Elvésio, a diferença entre a carreira de técnico e os auditores da Secretaria de Fazenda. Sim, Rodrigo. Na verdade, a carreira técnica fazendária tem algumas peculiaridades. Ela desenvolve atividades relacionadas à arrecadação, né? E nós estamos mais voltados à atividade de arrecadação de tributos de arrecadação espontânea, IPTU, IPVA, ISS. E o nosso público-alvo, na verdade, são os contribuintes que se dirigem às agências de atendimentos da Receita, da Secretaria de Fazenda, para terem superadas as suas questões com relação ao parcelamento de tributos e outros mais. Então, Elvésio, para quem não sabe, o Sindifaz é um sindicato novo, que foi fundado no ano passado, que tem por objetivo justamente organizar a categoria dentro da Secretaria de Fazenda. Como é que está essa situação do plano de carreira? Quais são hoje as principais reivindicações da categoria? Sim, na verdade nós temos conseguido avançar a contento, visto que o governo já reconhece a necessidade e a manutenção da carreira fazendária na estrutura da Secretaria de Fazenda. Isso já ficou muito bem externado com o envio do projeto da Secretaria de Fazenda ao secretário de Governo, então o secretário Paulo Tadeu, né, para resolver a questão jurídica da nossa carreira. Então, Eunice, você como diretora do Sindifaz, quais são as principais reivindicações que vocês acham que é fundamental o governo atender à categoria de vocês? Rodrigo, a principal reivindicação é a valorização do servidor da carreira técnica fazendária e a nossa reestrutura dentro dessa carreira, porque a nossa carreira é uma carreira típica de Estado. Então, uma carreira típica de Estado, para estar entronizada dentro da Secretaria de Fazenda, é necessário que ela passe por uma reestruturação, né, para que ela fique incorporada à Secretaria de Fazenda e para que ela possa exercer suas atribuições e beneficiar o governo e o cidadão. Então, eu tenho acompanhado, junto com o Elvésio, que vocês estão em processo de negociação com a Secretaria de Administração. Mas como é que está isso? A Secretaria já
fechou um compromisso com o sindicato? A categoria tem perspectiva de implementação no plano de carreira, de reajuste? Como é que está isso, Alberto? Sim, lá na Secretaria de Administração, na verdade, Rodrigo, nós enfrentamos uma certa resistência, né? Mas com a participação do nosso secretário, o Dr. Marcelo Piancastelli, essa questão já se viu superada. Agora a gente está tratando do encaminhamento do projeto da Câmara Legislativa, que deve acontecer agora na segunda quinzena do mês de agosto. E, enfim, nós teremos o nosso problema resolvido. É importante dizer também para quem está em casa que essas entradas da Secretaria de Fazenda na cidade, aquelas barreiras, são vocês Sim. que são responsáveis, né? Porque, para quem não sabe, todo produto que entra no Distrito Federal tem que passar pela avaliação de um técnico da base do sindicato de vocês. Que isso é muito importante para preservar também o mercado do Distrito Federal, não é isso, amigo? Perfeitamente. Os técnicos fazendários desenvolvem atividades nas agências de atendimento da Receita e nos postos de fiscalização nas fronteiras do Distrito Federal. A gente entende que o serviço ele se vê prejudicado em função do número mínimo de postos em funcionamento, né? E temos feito gestão junto ao secretário para tentar melhorar essa condição. Inclusive, Eunice, me parece que vocês estão reivindicando também a realização de concurso público, não é isso? Isso, para aumentar o nosso quadro efetivo, para melhorar a arrecadação. Porque hoje nós temos um número muito grande de servidores já aposentados e um número grande também de servidores que vão se aposentar num prazo de 5 anos. Então é necessário um novo concurso para que esse quadro ele volte a ter um número representativo de pessoas para executar o serviço, o trabalho. Então, nós tivemos aí no finalzinho do ano passado uma discussão polêmica sobre a questão dos auditores, né? Para quem está em casa, explica para a gente qual é a diferença do auditor e para os servidores da carreira técnica. Qual é essa diferença? Sim, basicamente consiste na seguinte... Me parece que é muito parecido às funções. A única diferença é que o auditor tem um salário bem maior do que o de vocês. É importante dizer isso para quem está em casa. Perfeitamente. Né? Na hora lá do trabalho, vocês são quase que a mesma categoria. Sim. Né? A nossa diferença, na verdade, Rodrigo, ela consiste basicamente no seguinte. O auditor fiscal, ele executa a atividade fiscalizadora e lavra o auto de infração. Mas todo o serviço, toda a execução de todo o serviço, inclusive de participação na fiscalização efetiva, tem o envolvimento dos servidores da carreira fazendária. Quais são as metas agora para esse ano ainda em relação ao Sindifaz? Sim, Rodrigo, nós temos que concluir esse processo de reestruturação, né? Porque a gente já percebe a sinalização do governo para negociações de campanhas salariais e a gente precisa estar preparado para isso. Os servidores fazendários também entendem que o momento de se reestruturar a carreira é esse e o governo também já sinaliza positivamente. E a partir dessa demanda, superado essa questão, a gente quer também entrar com uma negociação de campanha salarial junto ao governo. Exato. São quantos servidores, Eunice, hoje na base do Sindifaz? Na base do Sindifaz são 1.200 servidores, entre ativos e inativos. Ah, tá, porque vocês também fazem um trabalho para os aposentados. Isso. Inclusive no nosso projeto, os aposentados também eles são contemplados, porque são trabalhadores, pessoas que passaram a vida toda trabalhando na Secretaria de Fazenda e eles merecem todo o nosso apoio, toda a nossa consideração pelo serviço prestado na Secretaria de Fazenda e para a população. Nesse projeto que o governo está mandando para a Câmara Legislativa, Elvésio, a respeito da reestruturação, qual é o ponto que vai afetar diretamente a vida do servidor? Rodrigo, a formação, o tempo, qual é a... Sim, Rodrigo, esse projeto ele trata basicamente da resolução de um problema jurídico, né? Da permanência desses servidores na carreira fazendária. Nós temos um problema hoje no STF que diz respeito à permanência, o aproveitamento de alguns servidores nessa carreira e esse projeto, ele visa superar essa questão. E também trata de abrir as portas para a questão da valorização dos servidores na carreira fazendária. Então, eu quero, aqui em nome do Canal do Trabalhador, parabenizar o trabalho de vocês, do Elvésio, da Eunice, né? Dizer que o nosso programa está aberto, tão logo o governo encaminhe o PL para a Câmara Legislativa, para que vocês possam falar um pouquinho, não só do Sindifaz, mas principalmente dessa categoria. Muita gente não sabe, mas é uma categoria super importante aqui para o desenvolvimento do Distrito Federal. Então eu quero, em nome do trabalhador, agradecer, parabenizar. Eu conheço o Elvésio há bastante tempo, sei do compromisso que ele e toda a diretoria tem em relação a construir o Sindifaz. Eu aproveito e peço até
aí aos trabalhadores lá da carreira fazendária que dêem um voto de confiança e ajudem a construir o Sindifaz. Então, muito obrigado para vocês e sucesso. Obrigada. Nós, de antemão, agradecemos a abertura do espaço, Rodrigo, para nós apresentarmos à sociedade de Brasília o que é e quem são os servidores da carreira fazendária que desenvolvem um trabalho valoroso visando o incremento das receitas para o governo do Distrito Federal. Então é isso, muito obrigado e o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco. Não saiam daí. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Saia do vermelho e saia já. Para responder às suas dúvidas, suas perguntas, conosco novamente, professor Roberto Soares. Bom dia, professor Roberto, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, doutor. E o assunto hoje é cartão de crédito. Cartão de crédito. O João Pedro Nascimento, morador do Cruzeiro e funcionário público, coloca a seguinte questão. Não raro, recebo minha fatura despesas que não identifico como minhas. Fiquei preocupado, pois comecei a reparar isso há pouco tempo. Como faço para fazer uma verificação em faturas passadas, uma vez que nunca guardo o extrato que me é enviado todo mês? Estou bastante preocupado. Eu também. Eu também, João. Eu também estou bastante preocupado com você. Por quê? Primeiro, você tem que se acostumar, chegou o extrato, você verifica tudo que você vai pagar. Verifica, tica, tá? Compra, guarde aquele canhoto que você recebe quando você usa o seu cartão de crédito e verifique se aquele canhoto corresponde com aquilo que você está gastando. Aí você me fala assim, eu passei a verificar agora. Tem jeito? Tem, claro que tem. Você vai pegar o telefone, vai ligar para a sua administradora e vai pedir para que eles emitam extratos anteriores. Até quanto tempo ele tá pode certo? pedir? No máximo, a administradora é obrigada a guardar no máximo 5 anos. Ele pode pedir dos últimos 60 meses, ticar e tentar verificar o que ele entendeu, achar ou imaginar que não seja despesas dele. Ele pode questionar a administradora? Ele pode questionar. Agora, lembrando também o seguinte, não é simplesmente questionar que a administradora vai fazer o estorno. Ele tem que provar que ele não fez aquele gasto. A Maria Clara de Rezende, moradora de Taguatinga, DF, coloca a seguinte questão. Desde o ano de 2010, não consigo pagar a minha fatura do cartão de crédito. Pago apenas o mínimo. Não sei mais o que faço, pois minha dívida não abaixa nunca. Apesar disso, ainda uso todo mês o limite do meu cheque especial. E quando meu salário entra, o banco toma todo o dinheiro. A solução que eu encontro é entrar novamente no cheque especial para pagar as contas, inclusive o mínimo do cartão. E no mês seguinte, a coisa se repete. Tem jeito para a minha situação? Grata pela atenção. E aí, professor, tem jeito? Paz, buraco, hein? Buraco. Jeito tem. Eu sempre digo o seguinte... Arranjar um marido rico. Uma opção. Um marido rico e bem velhinho, né? Porque pode ser que o marido seja rico, mas não vai dar essa estia. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, gente, não há dívida impagável. Existe dívida mal negociada. Você negocia mal a sua dívida, você não está negociando a sua dívida. Primeira coisa, Maria Clara, primeira coisa, vá ao banco e troque a sua dívida. CDB hoje é um dos dinheiros mais baratos que existem no mercado financeiro. Quita o cheque especial. Exato. Pega o dinheiro suficiente para quitar o cheque especial, tá certo? E dá uma boa entrada nessa negociação do cartão de crédito. Para com o cartão de crédito. Divide essa dívida, porque na hora que você pede para dividir, eles estancam a dívida. A dívida não é mais reajustada.
Então, eles dividem em tantas parcelas quantas você puder pagar por um valor fixo. Então, pelo menos você estanca aquela questão do juros, que é um juros altíssimo, altíssimo. Então, primeiro ponto, vá ao banco, converse com o seu gerente, veja a possibilidade de você pegar um CDB, tá certo? Ou algum dinheiro mais barato, tá? Eu aconselho até o CDB mesmo. Para você quitar o cartão de quitar o cheque especial, tá? E dar uma boa entrada, pelo menos 50% naquilo que você está devendo, ou 40% naquilo que você está devendo do cartão de crédito. O resto você divide. E honre pagando todo mês. Tá certo? Isso, e aí você vai lembrando sempre que você vai ter também as parcelas do CDB. Então, faça essa negociação com aquilo que cabe no seu bolso. Não vai chegar para o gerente só para fazer uma negociação maluca e diga para ele, não, eu posso... Não, veja se você pode pagar. Faça uma gestão das suas contas. Faça uma gestão das contas. Pegue essas contas, entendeu? Veja o que você pode pagar. Eu posso dispor por mês de R$800. Então, vamos fazer 2 parcelas em que os R$800 sejam contemplados naquilo ali e você possa pagar e possa voltar a ter sua tranquilidade, possa voltar a sorrir novamente, né? E escreva para a gente dizendo muito obrigado. Perfeito. E a gente vai ficar feliz. Obrigado, professor Roberto. Até domingo que vem. Até domingo que vem. E mais uma vez, lembre-se, prosperidade é uma questão de escolha e atitudes. Só isso. Saia do vermelho, @canaldotrabalhador.tv.br. Pequeno intervalo e voltamos em seguida. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Além dos professores das universidades federais, os servidores técnico-administrativos também estão em greve em 59 das 62 universidades. Conosco, Antônio Guedes, coordenador-geral do Sintifub, Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília. Bom dia, Guedes, bem-vindo. Tranquilo, tudo bom. Professores entraram em greve dia 17 de maio. Vocês entraram logo em seguida, 11 de junho, né? 11 de junho. Exato. A pauta de reivindicações é parecida, é semelhante ou não? A pauta do eixo geral, sim, mas existe dentro da FASUBRA, que é a federação que engloba os trabalhadores das universidades federais, nós temos pauta específica. Né? Quais são as diferenças? A pauta específica nossa é de recurso no piso da tabela, quer dizer, são 3 salários mínimos de piso, isso que a categoria reivindica, e as questões da resolução das distorções da carreira, que até hoje, desde a greve de 2007, nós fizemos um acordo, né, com o governo da greve de 2007 de estar consertando. E esse acordo não foi cumprido até hoje? Até hoje não foi cumprido. De 2007 para cá, são 52 reuniões com o governo, o Ministério do Planejamento. Sem muitos avanços. Exatamente, para tentar resolver essas questões, e até hoje não foi. Vocês falam aqui de algumas pendências na carreira, racionalização, anexo 4 e reposicionamento dos aposentados. Que vem a ser esse anexo 4? Anexo 4 hoje nós temos as classes A, B, C, D e E, né? E nós temos aí dentro da carreira a questão dos incentivos, a capacitação e qualificação, né? Os trabalhadores da classe A, B e C, eles não recebem, por exemplo, na questão do fazer um mestrado, doutorado na universidade, que a carreira dá margem para que os técnicos administrativos façam pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí só que os trabalhadores da classe A, B, C, dessas 3 classes, não recebam, não estão contemplados.
com a questão. E tem trabalhadores que estão nessa classe C, por exemplo, que tem mestrado, doutorado, que não estão contemplados com isso. Então a gente quer que todos eles seja atendido nessa mudança. Então é questão de mudança da lei. Ali é dispositivo que o governo poderia encaminhar para fazer essas mudanças para contemplar. Eu fiquei feliz aqui, Guedes, com um dos itens da pauta de vocês, que normalmente aposentado não faz greve, não pode fazer greve, né? E normalmente os trabalhadores fazem greve pleiteando seus direitos e esquecem dos aposentados, né? E vocês, um dos itens da pauta de reivindicações aqui é o reposicionamento dos aposentados, né? Isso. O que seria esse reposicionamento? Reposicionamento, os trabalhadores aposentados, por exemplo, que quando na mudança da carreira, antiga carreira do PUCS, quando passou para a nova PCCTAI, que é a atual carreira dos técnicos administrativos, esses trabalhadores já estavam no topo da tabela. E com a advindo da carreira, eles foram reposicionados no meio da tabela. Então a gente quer que os trabalhadores sejam reposicionados no topo da tabela, igual estava na carreira anterior. Então, ou seja, recuperar esse espaço. Aliás, a FASUBRA, né, que é a federação, que é uma das poucas federações que tem os aposentados como questão da carreira isonômica dos trabalhadores. Maravilha. Parabéns ao sindicato, parabéns à federação por essa atitude, porque a aposentadoria, se Deus quiser, é o destino de todos, né? Exato. Se Deus quiser, né? A gente caminha. Me diz uma coisa, existe um calendário de ações previsto até o governo oferecer uma contrapartida? Como é que está esse movimento? Olha, nós estamos procurando, né, todo dia, está fazendo as ações. Nós fizemos ações de agora, quarta e quinta-feira, na porta do planejamento, fizemos uma vigília lá o dia todo, protocolamos novamente a pauta de reivindicações para ver se o governo sensibilize e apresente uma proposta. Está faltando diálogo por parte do governo. Exato. Tem feito, mas o governo está intransigente em apresentar uma proposta que atenda a categoria, pelo menos para a gente discutir o que seja apresentado. Ou seja, é difícil, a gente sabe que o governo, você tocar uma linha de trabalho quando trabalhadores não são valorizados. Nós estamos na universidade, às vezes a grande mídia ela diz, a universidade mais uma vez em greve, mas não dá para aceitar. Por exemplo, nós temos, os técnicos administrativos da universidade, tem o menor piso do executivo. A menor piso da carreira. Então, isso, ao mesmo tempo que a gente busca a melhoria salarial, a gente está buscando também a valorização das universidades, porque os trabalhadores trabalham descontentes, os trabalhadores não permanecem na nossa universidade e a evasão é muito grande. Então, isso afeta a própria qualidade do ensino. Exatamente. E é o que a gente quer. Nós queremos ser trabalhadores valorizados, também buscando uma universidade de qualidade. Eu falei com a professora Therese Hoffmann, da Associação dos Docentes, né? E eu coloquei uma questão a ela, que, ao meu ver, falta competência, às vezes falta visão estratégica do Estado em fazer uma negociação plurianual, fazer um acordo que venha vigir por 5, por 10 anos, por que não, né? Se teria um planejamento, se teria planejamento no próprio orçamento, inclusive, né? E evitaria esse desgaste. Não falta também das federações propor ao governo isso, uma pauta permanente, uma negociação por um prazo mais longo, não apenas para esse ano, não apenas para esse governo, mas sim um período que evitasse esse desgaste, esse estresse, esse aborrecimento. Isso. Nós, na greve de 2007, nós fizemos um acordo, né? Tanto a questão salarial com o governo Lula, tanto a questão salarial como da pauta da carreira, que essas pautas que foi colocada aí, que estão pendentes desde a greve de 2007. Nós tivemos um calendário de reajuste, pequeno reajuste, mas teve, naquele momento, a categoria atendeu, que foi no mês de 2008, 2009, 2010. Um pequeno reajuste ali, só que os reajustes foram baixos. Quando chegou em 2010, esse reajuste já estava defasado. O novo secretário entrou no governo dia 7 de março, que até aí começou as discussões, e ele falou que a pauta, o que ele tinha para passar para a categoria era 31 de julho, né, 31 de julho, e que não tivesse questões de interferência financeira. Ou seja, a gente está aí aguardando aí que o governo apresente alguma coisa para a categoria, porque não dá para a gente estar tocando a universidade aí com esses baixos salários. Boa sorte no movimento. Tomara que os pleitos de vocês sejam
serão atendidos na plenitude, mas o máximo possível. Se não for dessa forma, a gente não vai conseguir avanço nem defender a educação que a gente precisa. Perfeito, boa sorte. Okay? Obrigado. Vamos encerrando mais um programa Canal do Trabalhador. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua paciência. E domingo que vem, às 11h30, você sabe, compromisso aqui na TV Brasília com mais um Canal Trabalhador. Uma semana abençoada e até domingo, se Deus quiser.